Fala, pueblos! E aí, de boas? Tudo tranquilo? Como é que vai sua vida? A bênção? Legal. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo que tem assim, tocado um pouco no meu coração, tem feito eu pensar um pouquinho na minha vida, sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que convivem comigo, algumas pessoas mais próximas, outras que a gente só observa. E como eu já fui pastor na minha vida, a gente tem um pouquinho aquele faro de observar as pessoas nas suas indecisões, nas suas dificuldades e sempre que possível tentar trazer alguma palavra de esperança, alguma palavra de motivação. E hoje nós vivemos aí num mundo que está muito difícil. Tá difícil para as pessoas terem uma vida emocional saudável, tá difícil para as pessoas terem relacionamentos saudáveis, uma vida financeira saudável, tá difícil muitas coisas. E uma das coisas mais difíceis e que a gente tem visto que a internet tem trabalhado isso na vida das pessoas é o imediatismo. As pessoas elas não estão mais tendo paciência para esperar um processo começar, desenvolver e se concluir. As pessoas querem tudo para ontem. Os vídeos você assiste, você coloca mais acelerado no YouTube, o áudio que alguém manda para você, você coloca no vezes 1,5, vezes 2 às vezes, tudo você quer mais acelerado. Quando você quer trocar um carro, você quer trocar o carro amanhã. Quando você quer fazer uma viagem, você não tem mais paciência de se planejar para o final do ano. E assim as pessoas estão vivendo a vida, uma vida louca. E isso tem atrapalhado muito a nossa vida. Isso tem atrapalhado o desenvolvimento emocional, a saúde emocional, a saúde aí dos relacionamentos. E assim vai, porque quando você desregula a sua mente, quando você tira o seu poder de domínio das suas emoções, você acaba atrapalhando todo o andar dos planejamentos da sua vida. E eu quero trazer uma reflexão para você hoje, para mim, para nós, sobre essa questão de permanecer firme nos seus propósitos. Na Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 37, vai contar a história de José. José era filho de Jacó e ele tinha vários irmãos. E era um cara sonhador, mas não era um sonhador nas ilusões como muitas vezes nós vivemos. Ele sonhava mesmo, ele tinha visões. E essas visões dele, ele via os feixes de plantação deles se curvando diante do feixe dele. E depois ele viu também que o sol e a lua e mais as estrelas se curvavam diante dele. Então isso ele contou para sua família. E quando ele contou isso para sua família, ninguém gostou. Porque você pode perceber na sua vida, quando você quer compartilhar algo bom na sua vida, as pessoas não têm paciência para escutar. Elas vão achar que você está querendo se sobrepor a elas. Elas vão achar que você está querendo contar vantagens sobre elas. Ninguém quer ouvir as coisas boas da sua vida. Ninguém está interessado em ouvir as suas realizações. As pessoas simplesmente estão interessadas em ouvir as suas desgraças, as suas desilusões, os seus traumas, os seus problemas. Isso dá assunto. E nós que gostamos muito das redes sociais, você pode ver na internet os vídeos no Instagram que mais viralizam são vídeos de tragédias, vídeos de acidente, vídeo de coisas desagradáveis. As pessoas dificilmente se alegram com coisas que são positivas. O que dá ibope são coisas negativas. E o que aconteceu? Nesse sonho, José ele continuou firme. E os seus irmãos ficaram tão irritados que resolveram vender ele para o Egito como escravo. Primeiro eles queriam matar ele, mas depois um falou, não, vamos vender, quem sabe a gente ganha um dinheirinho e tal. E assim José foi vendido como escravo para o Egito. E ele não abriu mão dos seus sonhos. Lá no Egito ele continuou sonhando. E a sua atitude, a sua perseverança, acreditando nos seus sonhos, tentando entender o sonho dele, fez com que ele se tornasse governador do Egito. Ou seja, a primeira pessoa abaixo de Faraó em poder era José. Então isso nos leva a refletir algumas coisas. E a primeira delas, você desiste dos seus sonhos e dos seus objetivos facilmente? Se você fosse vendido
para alguém como José foi, você abriria mão? Você falaria assim: não, eu vou parar de contar os meus sonhos? José não parou, ele continuou, ele tornou-se persistente na vida dele, nos sonhos dele, nos objetivos dele. E é interessante, esses dias eu ouvi uma frase que disse assim: se houver 1% de chance, eu continuarei com 99% de fé. E isso é o que nós devemos ter na nossa vida. Nós precisamos acreditar que aquilo que eu quero para mim vai ser bom para mim e vai se concretizar. Eu vou conseguir realizar. Mas onde que mora o problema? O problema mora porque as pessoas, elas começam a dar crédito ao que está ao seu redor. Elas desistem dos seus sonhos porque elas olham para o lado, olham para o outro lado, para trás, olham para frente, e elas dão ouvidos mais às pessoas, mais aos comentários, mais aos vídeos, mais aos influencers, do que ao seu próprio coração, do que a própria mente, do que o seu próprio objetivo de querer conquistar alguma coisa. E se você não tem essa perseverança, você não vai alcançar. Você sabe o que significa fé? Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Fé é você acreditar que um dia você vai conquistar aquilo que você não tem, mas que ainda não conquistou. Tem pessoas que desistem dos seus sonhos a um passo de realizá-los. Tem pessoas que desistem de pessoas em relacionamentos a um passo da felicidade. Tem gente que não quer esperar as coisas acontecerem no tempo certo. Elas querem no tempo dela, e geralmente o nosso tempo às vezes não bate com o tempo de Deus. Então, se você acredita no tempo de Deus, não desista dos seus sonhos. Não deixe com que os outros venham iludir a sua vida. Eu separei aqui que a fé, ela exige de nós 3 coisas. A primeira dela é acreditar. Sem fé é impossível ver a Deus. Então, se nós não acreditamos nos nossos sonhos, não são sonhos de verdade. São sonhos de papel, são sonhos de fumaça, são sonhos de ilusões, não são sonhos, são apenas desejos. Mas se você acredita nos seus sonhos, você vai ser perseverante. E aí entra a segunda coisa, que é persistir. Quando você persiste no seu sonho, você tem mais chance de alcançar. Quantas pessoas que você conhece que perderam grandes coisas porque desanimaram no meio do caminho? Pessoas que perderam relacionamentos, pessoas que perderam realizações pessoais, materiais, sonhos que sonhavam, mas de repente trocou aquele sonho por algo ilusório, algo momentâneo na sua vida. E essas pessoas vão se arrepender. Sempre há o arrependimento, e talvez pela misericórdia de Deus Ele ainda permita você realizar novamente aquele sonho, dar continuidade naquele sonho. Mas a terceira coisa, continuar. Olha, essa palavra, ela é fundamental para a sua vida. Continuar. Não desista, não desista. Acredite, persista e continue. Porque se eu não continuar aquilo que eu comecei na minha vida, eu nunca vou terminar. E um sonho, ele nasce no coração, ele é desenvolvido na sua mente, e ele precisa ser colocado em prática pelo seu todo. É essa junção de emoções, de atitudes, de esforço, de dedicação, de empenho que vai fazer você realizar os seus sonhos. Se você não tiver isso na sua vida, você não vai conseguir. Então não troque. Tem até um ditado que fala assim, que nós não podemos trocar um prazer momentâneo por algo que será para sempre. Então, se você tem um sonho que vai fazer bem para toda a sua vida, não troque por um momento de prazer, não troque por uma ilusão passageira. Acredite no seu potencial, tenha fé e não desista. Tem um texto que eu gosto muito, o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, ele estava no calor de pregar o evangelho, de falar do evangelho de Jesus, e ele tinha alguns companheiros que andavam com ele, estavam com ele no mesmo propósito, e um deles se chamava Demas. Só que nesse versículo ele disse que Demas, ele abandonou a missão. Sabe por quê? Porque ele amou o presente século. E esse texto, quando você vai para o original e busca lá, estudar um pouquinho o grego, você vai entender que amar o presente século é que ele preferiu as coisas do mundo, os prazeres do mundo, do que
fazer a vontade de Deus, que era o propósito original dele. Então nós vemos duas coisas. Primeiro, Paulo era um cara que sonhava, por isso ele dedicou a vida dele em prol do evangelho. Demas, ele idealizou o sonho de Paulo na vida dele, mas não aguentou, e ele saiu, abandonou, ele trocou, ele desistiu no meio do caminho. Será que era o sonho de Demas? Ou será que ele estava querendo viver o sonho de outra pessoa? E agora eu trago você mais para perto de mim e pergunto: você está querendo viver o seu sonho? Ou você está se espelhando nas outras pessoas para viver o sonho das outras pessoas? Você prefere ser o realizador de sonho ou você prefere ser o conquistador de sonhos? Você já pensou que você precisa valorizar mais a sua vida, dedicar mais tempo para você do que para as outras pessoas? Você já parou para pensar que você precisa tratar mais o seu emocional do que ficar no celular, do que ficar nas redes sociais buscando coisas que vão preencher o seu dia a dia? E eu vou te falar uma coisa: você só vai conseguir preencher esse vazio na sua mente e no seu coração quando você entender que Jesus é suficiente na sua vida. Você nunca vai encontrar saída em algum lugar, você nunca será plenamente cheio na sua vida se você não entender que Jesus Cristo é o único que pode completar todos os vazios que estão ali no seu coração. Seja um pequeno, seja vazio grande, e aí esse vazio pode ser de amizades, de relacionamento, talvez de uma profissão, da realização pessoal de algo na sua vida. Eu não sei o que está ainda precisando de solução na sua vida, mas Deus sabe, Jesus sabe, e Ele quer preencher esse vazio, Ele quer tirar essa ansiedade, Ele quer tirar essa preocupação, Ele quer fazer de você uma pessoa diferente, uma pessoa, como a própria Bíblia fala, mais do que vencedor. Porque nós podemos vencer, mas aquele que é mais do que vencedor é aquele que vence e continua vencendo todos os dias da sua vida. Não basta você ter um casamento feliz, você tem que ter um casamento feliz, um trabalho feliz, uma vida saudável. Você precisa encher a sua vida de coisas boas, e isso vai fazer de você uma pessoa feliz. Eu não estou dizendo que eu sou assim e nem que você será assim tão rápido, mas o nosso objetivo é não desistir, é não desanimar, e para isso nós precisamos de foco, precisamos de disciplina, precisamos de persistência, porque sem essas atitudes, e são atitudes, hein? Não são apenas determinações. Tem gente que pensa assim: eu vou vencer, eu vou vencer. Levanta e vive como derrotado. Levanta e volta a fazer os mesmos erros de antes. Então nós precisamos entender que aqui começa, mas o nosso corpo tem que colocar em prática. As nossas atitudes, o nosso foco, a nossa persistência, ela deve ser colocada em prática se nós quisermos alcançar algum objetivo na nossa vida. Caso você se contente com uma vida mesquinha, com uma vida mais ou menos, com uma vida meia boca, beleza, segue sua vida. Você acorda sem rumo, você dorme sem rumo e você não tem sonhos. Você tem desejos que os outros colocam no seu coração. E o meu desejo nesse momento é despertar em você os seus sonhos. Coloque a sua cabeça no travesseiro e pense: o que você mais queria quando você era mais novo? O que você quer hoje? E esses sonhos já foi colocado na mão de Deus? Você sabe que Deus pode te ajudar, mas Ele só vai realizar os sonhos que derem casinha, sabe? Olha a nossa mão. Isso aqui é sonhar, você e Deus. Você precisa sonhar, mas Deus precisa querer isso para a sua vida. E aí Ele fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. É isso que Deus quer, que você busque Ele de todo o coração, apresente os seus sonhos para Ele, e Ele vai falar para você se esse sonho será realizado ou não. E aí você vai precisar aceitar a vontade de Deus, que é soberana, e você vai então ter uma vida muito melhor do que uma vida apenas buscando as coisas desse mundo. E eu quero terminar dizendo que os problemas sempre existirão diante de você, mas quando você anda com Deus, a Bíblia fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser abalado. Você pode até ficar um pouquinho triste às vezes com os problemas na sua vida, mas quando você tem Deus no coração, quando você entrega a sua vida para Jesus, os problemas eles não afetam você. Você não vai precisar correr atrás de, não vou falar o que, mas você correndo para os braços de Jesus, Ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Aceite isso, acredite nisso,
e tenha uma vida melhor, uma vida bacana com Jesus. As coisas do mundo, elas vêm, elas passam. Os prazeres do mundo são passageiros, mas a presença de Jesus e o que Jesus coloca dentro do nosso coração, isso não é passageiro. Isso fica para sempre e nos dá uma alegria totalmente diferente do que a alegria apenas de estar fazendo as coisas desse mundo. Beleza? Obrigado por ter me ouvido até agora. Espero que você tenha gostado e ouvido dessa palavra, das imagens também que vocês estão assistindo, e que Deus possa trabalhar a sua vida, confortar o seu coração, e que logo logo, em vez de você procurar satisfazer os seus prazeres no mundo, que você possa entender que Jesus Cristo pode ser o único prazer que vai satisfazer por completo a sua vida. Valeu? Tenha fé, viva, seja perseverante e seja persistente, porque o melhor ainda está por vir. Tá bom? Um abraço do Sérgio Dalander.